Bem-vindos ao Actian. Eu tinha previsto trazer-vos outro assunto, a obsessão galopante dos novos comediantes em relação ao branding pessoal. Como é que os outros me veem? Eu quero controlar o olhar, as conclusões, as legendas, o tipo de letra com que me descrevem. E conseguem passar 2 horas à volta da percepção do outro. Eu enquanto marca, eu enquanto posicionamento. Eu quero estar relacionado com este e não com aquele, porque isso modifica erros de paralaxe. Eu quero é pomposidade e obra. Vamos falar de coisas mais sérias, mais carnudas, com esqueleto. Isso fica para outro episódio. É um assunto que eu quero mesmo tratar, porque é algo que me está a fazer uma confusão desgraçada. Já me tem tirado segundos de sono. E isso assim não pode ser, que nós temos os dias contados. Este é um assunto. O outro assunto tem que ver com o Diogo Faro, mas de um ponto de vista ligeiramente diferente. Com esta nova vaga de se apresentar ao público e aquele pedido de desculpas que apareceu no Humor à Primeira Vista, como que aqui está a minha antiga máscara, olhem para a minha nova máscara e eu agora vou ser uma pessoa bem comportada, e levou as chibatadas, levou os aplausos, levou etc, etc, palmadinhas nas costas maquinais. Isto é um assunto e seguirá a sua vida, não é o Diogo Faro em questão, é mais o vazio. E eu noto, não sei se suspeitosamente, não sei, nós, enquanto seres humanos vagamente pensantes, temos horror ao vazio. Há um lugar por preencher e o lugar chama-se comediante ativista e de um momento para o outro está a decorrer um casting para ocupar este lugar. E eu acho fascinante. No momento anterior da novela, vamos dar chibatadas no personagem, não se adequa à narrativa vigente no capítulo do humor, abre-se uma vaga de emprego e cria-se aqui um casting. E eu acho muito fascinante, embora eu não gostasse do Diogo Faro enquanto aquilo que ele fazia, porque não me parecia que servisse quer um propósito, quer outro, aquilo que está a aparecer em seu lugar são degradações de Diogo Faro. É alguém que diante de um comentário ri só chora, é uma espécie de mimo a quem foram sorripiadas palavras. Ele não é mimo por vocação, é mimo por falta de vocabulário. Há um terceiro assunto que é a leveza e o peso, e aqui uma nova leveza, temos de forjar um novo termo, pegando nas palavras do Humberto Eco em relação aos aforismos. Eu creio que estamos diante de uma leveza cancerizável. A partir do momento que o humor se expressa com uma determinada leveza, isso dá-me cancro. Há certos momentos em que está tudo a arder, não me apresentes leveza, ou esse tipo de leveza que demonstras que estás muito bem na vida. É preciso atacar também este termo. Todavia, não é nenhum destes temas que eu trago cá hoje. Eventualmente hei de trazê-los, mas importa falar do caso do Léo Lins, que foi condenado a 8 anos de prisão e a mais ou menos uma multa de 2 milhões de reais. Mais ou menos 15 euros, estou a brincar. E vamos fazer aqui uma espécie de react, calma, ao vídeo que o Léo Lins fez ontem sobre a sua prisão. Quando eu recebi a notícia da minha prisão, eu passei o dia gravando no SBT, ao lado de grandes amigos, o que ajudou a deixar o clima um pouco mais leve. Muito já se falou dessa minha condenação, que é a liberdade de expressão, a diferença entre uma piada num palco e uma declaração, que leva um humorista a sério, político na palhaçada, que liberdade de expressão não é de opressão, que piadas podem ofender, etc. Antes de me pronunciar, eu quis ler toda a sentença da juíza que condenou um humorista, no caso eu, a mais de 8 anos de prisão e uma multa de quase 2 milhões. Esse vídeo não é de piada, eu estou em casa com meus gatos. Aqui é a pessoa Leonardo de Lima Borges Lins e não o comediante Léo Lins. Uma persona cômica criada ao longo de anos, que faz piadas ácidas, críticas e que sabe que nem todas as piadas são para todas as pessoas.
Caraças, merda dos anúncios, deixem-me pôr aqui o sem som. Estamos aqui a acompanhar o Sr. Léo Lins, deixem-me ver. Mas o humorista num palco interpreta um personagem, uma persona cômica. Na construção do texto, nós utilizamos figuras de linguagem, hipérbole, metáfora, ironia, numa licença estética e, portanto, uma análise literal desse texto não se aplica na estrutura do cômico. Estes novos cíclopes, os literalistas radicais, que tanto vêm de um lado da esquerda como da direita, e mesmo que apareçam inicialmente só de um lado como da esquerda, depois alimentam a direita. Vai causar um terremoto a questão de não saber interpretar o outro. Atualmente não se consegue verbalizar nada, não se consegue expressar um pensamento sem o andaime de muletas linguísticas, não se consegue dizer 3 palavras sem fragmentar o discurso, não se consegue produzir discurso sobre nada. Sei lá, há uns 10 anos para cá, 8, quando isto começou a ganhar força no Twitter, descobriu-se, não sei se via tentativa e erro, que esta era uma forma muito fácil de sairmos com o crachá da superioridade moral. Algo que tivesse duplo sentido, triplo sentido, múltiplos sentidos, usasse o recurso à ironia, metáfora, todos os recursos estilísticos que fazem a frase desprender-se do jugo da literalidade, aparecia sempre um comentário a interpretá-la literalmente. E como que a desmerecer o autor, e o comediante muitas vezes faz isso, o comediante poucas vezes se alia à literalidade. E a literalidade foi ganhando um prestígio graças a um fator profetizado pelo Saramago. Se virem a Roda Viva, um programa brasileiro de há uns belos anos, ele profetizou que nos próximos tempos a interpretação seria um dos grandes problemas. Nós estamos a fitar o mundo com uma postura de consumidor, é uma postura de esticar o dedo e apontar, quer isto, quer aquilo, tudo o que vai para lá dessa gramática do esticar a mão, agarrar, tudo o que não é aparentemente palpável ou gritantemente palpável, estranhamos. E como o estranhamento devolver-nos-ia uma imagem frágil, a nossa relação com o mundo, afinal, não é tão profunda quanto isso, nós preferimos a ficção de agarrarmos-nos à literalidade e tornarmos-nos fanáticos da literalidade. Estes cíclopes vanguardistas, que tanto vêm do lado da esquerda como da direita, acreditam que a palavra é só uma coisa, quando não é. E os alarmes deviam ter soado quando começaram a aparecer críticos, já aos 7 ou 8 anos, ou 10 ou por aí, quando começaram, não ainda com fins sensórios, mas a pôr para trás das costas uma coisa chamada polissemia. Quando alguém que tem livros sobre livros, crítico literário, poeta, se insurge contra um humorista, neste caso o rap, isto devia ter soado o alarme. Este rapaz, que aparentemente leu muita coisa, esqueceu-se do básico. E isto é um exemplo cimeiro. Vamos descendo até patamares mais perto da base e percebemos que isto é um grande problema. O facto de não passarmos muito tempo com pensamento... Eu não quero utilizar porque eu entendo isto como uma espécie de redundância, mas é uma expressão que está a ser utilizada cada vez mais e quando essas redundâncias deixam de ser percepcionadas como redundância é sinal que o pensamento ficou cristalizado, ficou manco. Pensamento crítico. Segundo o meu entendimento, todo o pensamento digno desse nome é crítico. Não há pensamento acrítico, é um oxímoro. Ora, se é um oxímoro, o pensamento crítico só pode ser uma redundância. Mas isso é outro fator. Se vocês quiserem ser Sherlock Holmes da linguagem, quando detectam isso, é uma espécie de antipoesia. Quando há uma cristalização, estamos no regime do antipoético. Há 2 fenómenos que evidenciam que há problemas na cognição. São as muletas de linguagem, problema ao qual ninguém escapa. No entanto, quando há uma recorrência, quando numa frase aparecem 20 e tal muletas linguísticas, como se fosse uma fanfarra de canadianas verbais, como se os vocábulos fossem dotar a frase de algum músculo se ausentassem, isso já é revelador de qualquer coisa. Atualmente eu já começo a detectar maneirismos de pensamento. E isso desmonta a pessoa. E há outro fenómeno, ou um subfenómeno, que é, há pessoas que durante uma conversa, pode ser em podcast, pode ser humorista, pode ser etc, etc, como diz o nosso Diogo Faro, numa conversa célebre. O que é que ele pensa do feminismo, não sei o quê, e etc, etc. Sim, senhor, ficou-me para sempre.
os tiques de pensamento. Têm vergonha da pergunta. Há uma questão, quanto a mim é uma semi-questão, dado que se passeia no regime da obviedade, já toda a gente ouviu aquilo, é uma espécie de eco com um ponto de interrogação no fim. No entanto, aquela pessoa receia tanto o contraditório que dá uma espécie de anexo no final da pergunta, como se fosse uma indicação. Olha, para responder é por aqui. Se houver ali uma fração de silêncio, ele próprio responde. E não é ver no outro incapacidade de responder ou o desconforto, o desconforto está nele. Na expectativa de ouvir qualquer coisa que lhe foge ao controle, a paranoia pelo controle é um dos átomos destes problemas todos. Há uma conversa que eu gravei no Tertúlio de Mentirosos com o Luís Carmelo, onde falamos dos vários planos da linguagem. Há o plano da literalidade, há o plano metafórico, depois há o plano semiótico. Podemos considerá-lo o rio das vozes, olhar para todos os lados e perceber ou entender, ou melhor, articular aquilo que já se disse sobre o tema. Nós, quando estamos a falar, não estamos a falar numa câmara anecoica, uma câmara desprovida de ecos. Eu, quando falo, tenho presente todos os ecos, ou os melhores papagaios que papaguearam, e aqui no sentido mais humorístico possível, sobre o assunto. Eu não falo sozinho. E o quarto, como disse Wittgenstein, é o jogo. As 4 possibilidades de dizer seja o que for. Nos últimos tempos, fomos dinamitando essa montanha. A miúdo estamos no primeiro nível. É como se tivéssemos amputado braços e pernas e potencialidade da palavra. Isso não é uma opinião minha. Isso é um dos conceitos de humor, segundo o autor Simon Critickley, um autor com diversas obras a respeito da comédia e um nome respeitado na área nos Estados Unidos e no mundo. Por que eu estou citando isso? Só que um à parte, para quem está dentro, horas antes de se conhecer a condenação do Léo Lins, houve um humorista português que estava, como é próprio, nós agarramos-nos aos ecos, o cancelamento, isso não há cancelamento. Peguem num livro, se faz favor. São centenas de casos, seja de comediantes, seja de artistas. O que não faltam são coisas dessas. É o contorcionismo retórico em relação ao cancelamento. É algo que me tira do sério. E depois dizem-se são humoristas. E depois ouvem. E quando ouvem que o humor e a liberdade são indissociáveis, ficam embasbacados. E é preciso que aconteça algo. Tem que entrar mesmo nas vistas. Entrar-lhe pela cabeça adentro, em formato de parangonas, gritado, cheio de luz. Aí é que eles começam a perceber. Mas a perceber porquê? Vestem indumentária do oportunismo, vamos tentar encontrar as tetas destas parangonas. Vocês. Porque é de se esperar que uma sentença pesada como essa tenha um embasamento teórico igualmente profundo. Sabe qual foi um dos embasamentos teóricos da juíza que me condenou a mais de 8 anos de cadeia? A Wikipedia. Isto é assustador e é o prelúdio de algo que vai acontecer, que será uma espécie de apocalipse. Aquilo que já está a ser testado em alguns países com o ChatGPT vai ser devastador. A nossa relação com a verdade nunca esteve tão tumultuosa. Este desdém pelo cerebral, e depois vai casar aqui tudo, desdém pelo cerebral, virar costas à morte, a posse consumista. E depois somos estes tantãs que guardaram uns ecos aqui e ali, sabemos todos os dias, porque vemos a cotação na bolsa dos ecos, o que é que está a subir em termos de refrão. É isto, eu tenho que cantar essa música se esta discussão vier à baila, mas não conseguem articular nada. E isso não é uma piada. Você imagine um inocente acusado de homicídio, a juíza fala, você matou? Ele diz, não. Ela vai na Wikipedia, pessoas podem mentir? Sim, sabia, condenado. Isto foi parodiado durante séculos, a incapacidade de um tantã diferenciar a coisa e a representação da coisa. Porque se não houver diferença entre bala e a palavra bala, então o exército português pode ser o melhor exército. Precisa de fotocopiar palavras bala. E entretanto vamos para a guerra com resmas de folhas e atiramos folhas com a palavra bala. Bala não chega, escreve bazuca. Bazuca, pum, canhão, canhão. Este é o armamento da Rússia, não sei se estão a par. Isto foi parodiado durante séculos e séculos. Há um fosso enorme entre o objeto e a palavra que o nomeia.
Isto é uma das grandes taras da filosofia, tentar encurtar isso. Ou outra forma, o discurso do homem e a ação do homem. Há sempre um fosso. Atualmente, eu acho que é gritante, o discurso oficial e o discurso oficioso são duas línguas completamente diferentes. Um cenário, eu não sei que adjetivo utilizar, é um cenário preocupante quando na mesa está a vida de uma pessoa, um comediante, que em princípio é uma pessoa, decidimos para um lado ou para o outro com base na Wikipédia que pode ser editável. Revela a postura anti-intelectual. Esta postura que está muito arraigada, quer à esquerda, quer à direita, mas começou na direita, isto vai causar baixas a um nível. Tudo o que soa intelectual, tudo o que exiba maturação, articulação, é desdenhado. Agarrado àquela ideia, isto não é real. Isto vai nos levar longe. Isso mesmo, a Wikipedia tendo um aviso. Não é fonte primária de informação, não substitui uma pesquisa acadêmica, assim como no meu show. Também tem avisos. Show de humor, apresentação de stand-up comedy, obra teatral, ficção. Você está entrando em um teatro. Está em um canal do humorista Léo Lins. Mas parece que as pessoas perderam a capacidade de interpretar o óbvio. Estamos vivendo uma das maiores epidemias dos últimos tempos, a da cegueira racional. Os julgamentos são feitos puramente... Há um filósofo coreano, Byung-Chul Han, que profetizou isto. E eu sempre que disse isto em vários graus, às vezes digo de forma diluída, ele profetizou que o pensamento vai morrer. E o que não faltam são exemplos. A literalidade radical é uma manifestação gritante desse fenómeno. Só podes ser um fanático da literalidade se abdicares do pensamento. E já agora fazemos aqui um reparo. Estamos aqui a fazer um inventário de vários fenómenos que vêm a reboque. Isto é um fenómeno tipo polvo, tem vários tentáculos. Aqui um pouco a reboque daquela ideia do prestígio ou da superioridade intelectual dos papalvos. Houve aqui um fenómeno nos últimos anos que é literalizar a metáfora relativamente ao humor. Tira-se uma espécie de contentamento. Eu consegui desmantelar a metáfora. Olha para mim a literalizá-la e fica tudo contente. E toda a gente que gosta daquela piada recebe um diploma no fim. Porém, a metáfora, quando surge, não é entendida como tal. Não sei o que é que esta gente pensaria se abrisse um livro do Herbert Welder. Ou qualquer outro poeta, mas este é um bom exemplo. Aquilo parecer-lhe-á outra língua, completamente. Nem é português. Eu acho que já ouvi esta palavra na boca de alguém, mas pá, a forma como as palavras estão arrumadas, isto é estranho. Baseados em emoção, e ninguém quer mais ouvir o próximo. Quer, no máximo, convencê-lo da sua própria verdade. Se traçarmos uma trajetória do órgão soberano, começou, ou pelo menos daquilo que se conhece, o estômago. Os gregos davam muita importância ao estômago. Depois, muito mais à frente, os românticos davam a primazia ao coração. E depois o iluminismo ao cérebro. E agora estamos numa fase que nós damos primazia aos sentimentos. Só que os sentimentos são altamente falíveis. Mais uma vez, é uma manifestação do espírito anti-intelectualista. Pode trazer consequência para qualquer pessoa, mas no caso de um juiz, de uma juíza, pode trazer consequências gravíssimas. Eu vou citar alguns trechos da minha sentença e eu deixo para que vocês façam o julgamento por si só. Em um certo momento, a juíza fala: apesar de haver texto, edição, cenário, figurino e estar em um palco, parece-nos não se tratar de um personagem, e sim da pessoa a proferir discursos. É engraçado como depositamos nessas figuras deviam ser aliadas da verdade, e antes de a tua verdade, a minha verdade, eu acho que devíamos partir de um dogma. A verdade é inalcançável. É a única verdade. Tudo o resto são pataquadas. E cada um segurar-se à sua verdade independentemente dela, é claro, se acredita naquilo enquanto verdade, vai expulsar o contraditório.
E isto tem repercussões, seja em microcomunidades, em tribos, no coletivo, em turbas. Eu te mostro a cabeça de um jacaré, o corpo de um jacaré, o rabo de um jacaré, e eu pergunto que animal é esse, e você responde é um camelo. Aí não adianta mais argumentar. Não importa o que eu fale ou o que eu mostre, você já decidiu antes de olhar. É um juízo que não é alicerçado em factos. Nós usamos a verdade porque esta palavra, apesar de ter sido esfuracada durante as eras, ainda tem prestígio. É isso que normalmente usamos no discurso. Nós não temos relação com as palavras, daí que as utilizamos à queima-roupa. No entanto, aquilo que nós sabemos no fundo do nosso coraçãozinho é que algumas palavras têm prestígio. Daí utilizarmos verdade à queima-roupa, poesia à queima-roupa, filosofia à queima-roupa, pensamento à queima-roupa, porque se tivéssemos uma ligação mais íntima com as palavras, sentiríamos vergonha de cada vez que a utilizássemos. Eu dificilmente utilizo a palavra conceito porque é carregada filosoficamente. A não ser que eu tenha o bigode do humorista, aí há mais margem. Em um outro trecho, ela fala: e por mais que tenha acontecido em um teatro, ao ir para o YouTube, saiu do teatro. Então, a partir de agora, se eu assistir um filme de romance, eu posso processar os atores do filme por atentado ao pudor, porque a cena romântica entre o casal não aconteceu mais no estúdio do cinema, e sim aqui na sala da minha casa. Isso é de uma limitação cognitiva grave e preocupante. Além disto estar certo, há outro fenómeno, os medrosos. O medo sempre foi o maior imperador. Pessoas para aparentemente salvaguardarem-se desses ataques, sendo que desconhecem um facto, o ataque é de tal forma oportunista que consegue olhar para tudo e ver nele uma sujidade. Não é que as coisas estejam manchadas de impureza. Estes puristas tantãs têm as lentes sujas. Como têm as lentes sujas, eles vão ver sujidade em todo o lado. Às tantas tornam-se paranoicos da limpeza. Passam o pano 1000 vezes no mesmo sítio. Epá, a sujidade não sai, e matam-se a limpar algo que já foi limpo, pois esquecem-se de limpar as lentes. E em outra passagem ela fala: mesmo que fosse um personagem, ainda assim há crime. Aí acabou. Porque se um personagem pode cometer um crime, agora dá para prender a atriz que faz a vilã da novela, o ator que faz o vilão no filme, numa série. Aquilo que eu queria dizer e não disse porque me perdi numa parte. Atualmente está tudo perdido em justificações. Pois há uma escala, mas há certas conversas. Qual é o resultado? A incapacidade de dizer seja o que for. Eu já tenho parodiado isto. É quando regressar a ditadura, os censores vão ter um trabalho facilitado. Já ninguém é capaz de dizer seja o que for. Eu espero que os humoristas, que a classe artística, que as pessoas em geral entendam a gravidade de uma sentença como essa. Eu sei que muitos estão indignados com a minha condenação, alguns estão felizes, porque é isso que virou a nossa sociedade. Um coliseu romano, onde cada grupo vibra quando um suposto adversário, às vezes nem é, cai ou é empurrado aos leões. Só uma parte. Se virem as caixas de comentários, neste eu acho que é elucidativo. Se quiserem recuar um pouco, no caso do Will Smith, que é um caso muito mais diluído que este, dá-nos uma imagem um bocadinho negra do mundo, e este não é exceção, e ficamos a pensar onde é que andam os moderados. Vamos procurar o lúcido naquela avalanche de loucos. Isso é que nos devia fazer refletir. Que sociedade é esta que só nos permite retirar gozo de situações como esta? E parece-me que isto é uma espécie de rebranding da guilhotina. Em vez de ser um linchamento na praça pública, é um linchamento também na praça pública, sem haver cortes, cabeças a rolar, mas este gozo, esta sede de sangue, temos de deixar de ser crianças, como dizia o Kundera, e ir um bocadinho mais fundo. De onde é que isto vem? Este ressentimento
O que é que a vida nos tem retirado? Onde é que temos perdido as penas no trabalho, no amor? E depois vemos alguém que está numa situação periclitante, viramos costas aos nossos problemas, aos nossos sonhos às vezes, e focamos inteiramente neste espetáculo grotesco. Ainda não fomos suficientemente fundo. Talvez o autor que foi mais fundo tenha sido Elias Canetti no Massa e Poder, mas eu acho que há aqui qualquer coisa que ficou vertiginosa no nosso século. Há uma ânsia por ver cabeças a rolar. E assim cai uma, queremos ver mais 10 e 100 e 1000 e ficamos entediados a um ponto em que já ficamos entediados a ver o espetáculo da guilhotina e queremos mais guilhotinas mais eficazes, trazer a eficácia do capitalismo para a morte em série, ao mesmo tempo que fazemos o discurso da empatia, ao mesmo tempo que temos o discurso oficial e oficioso, palmadas num patamar e damos facadas noutro, às vezes oficialmente, outras vezes oficiosamente, consoante as narrativas. Se formos apoiantes, damos palmadinhas oficialmente e facadinhas oficiosamente, e se formos detratores, facadinhas oficialmente e palmadinhas oficiosamente. Esta perda de verticalidade não nos fez bem, não nos fez bem. Enquanto a plebe se mata, os imperadores assistem do camarote, invioláveis e intocáveis. Para que rumo está indo a nossa sociedade? Os valores estão sendo invertidos, um olhar vira um estupro, uma piada, um discurso de ódio, e a corrupção vira o padrão. O pensamento medieval que assentava na ideia, a partir do momento que se pronuncia determinada frase, a realidade à nossa frente muda devido àquilo que foi dito. Se acostumou tanto com desvios de caráter que, quando estamos diante de uma virtude, ela vira digna de elogio. Não, esse prefeito é muito bom, esse aí nunca roubou, nunca se envolveu em corrupção. Uma parte seria curioso alguém pegar naquele livro do Aristóteles, Ética a Nicómaco, acho que é assim, e reformular segundo estas novas perspectivas. Mas isso era para ser a regra, não a exceção. Graças. Vídeo de 11 minutos. Como é que a gente chegou 11 aqui? não 12. Em parte eu te digo, vestindo os vícios com um manto da moralidade. Usam esse manto há tanto tempo que às vezes nem percebem o erro. Durante o meu julgamento, em certo momento o promotor de justiça me pergunta: você já parou para considerar que essas pessoas que estão aqui falando a seu favor, negros, gays, pessoas com deficiência, já parou para pensar que eles podem ser uma minoria dentro da minoria? E aí eu respondi: mas o objetivo desse processo não é justamente o respeito às minorias? A minoria vale enquanto tal se concordar com uma narrativa. Ainda nos últimos dias, não vou dizer qual é porque não interessa, mas estava a ouvir um podcast patrocinado por uma marca, a falar de questões de ativismo. Já estás maniatado. Um humorista, uma mais ou menos humorista, e vem um funcionário da loja que era negro. E sempre que o tema era a negritude, estavam ali a tocar levemente nos limites do humor, sempre naquela perspectiva, não, o humor é que é preciso mudar não sei para onde, é muito mau, aí o bicho papão, o maior mal da sociedade é o humor. E tu, negro, não tens esta perspectiva? E sempre que ele discordava na narrativa da apresentadora, ficava um silêncio bem estranho e passava logo: tu só vales enquanto papagueares aquilo que o branco está a dizer. A partir do momento que o negro diz: sim, mas não tanto como tu estás a dizer, é pá, uma fração disso, e aliás, há uma forma de contrariar isso. É como se o livre-arbítrio não existisse e nós fôssemos marcados com um destino à nascença, em vez de ir à escola. O melhor uso do nosso tempo é ir a um oráculo de Delfos, ou similar, e pá, diz-me o meu destino e a partir daí eu sigo a minha vida. Isto não é novo. Foi novo no cenário da língua portuguesa, porque tem acontecido um pouco por todo o lado. Na Alemanha, em Espanha, em França. Afinal, há cancelamento ou não há cancelamento? Gostava de ver aplicado esse contorcionismo retórico ao caso do Léo Lins. Afinal, isto não é cancelamento. Essas pessoas que normalmente são parcas de imaginação revelam todo o seu potencial neste contorcionismo ao tentar defender uma ideia indefensável. E sem se darem conta, estão a fazer humor.
Graças. Você está me dizendo então que essa minoria é tão pequena que não merece respeito? Em que momento a nossa régua moral e jurídica passou a ser baseada em um número do IBGE? Isso, se é que era uma minoria. Pelo menos no meu julgamento, haviam mais minorias do meu lado do que contra, porque não levaram nenhuma. E mesmo assim, em nome da defesa das minorias, a juíza ignora a opinião dessas minorias e determina que piada incentiva o crime, o ódio e o preconceito. Provavelmente, então, essas pessoas envolvidas no desvio de bilhões do INSS, coitados, às vezes eles só ouviram muitas piadas de idoso. Se acreditarmos realmente nisso, o melhor é queimar tudo. Não vá alguém ler algum livro, ver algum filme e dar-lhe para aí, tanto para o bem como para o mal. Nós queremos as coisas altamente previsíveis e a arte tem esse condão, que é rasgar o casulo da previsibilidade. É queimar tudo. Olhar como exemplo o que aconteceu na Biblioteca de Alexandria e queimar tudo. E partilhar memes do Brainroot. Nós estamos com o cérebro todo queimado, ganhar milhares a dizer o nome dessas personagens, a dizer Tuntun Sahur 15 vezes ao dia, que são os vídeos que nós pomos na internet. Tudo o que vai além disso, pode causar problemas. Tudo o que vá para lá do eco vigente segundo a narrativa dá problemas. Parece-me que a comédia daqui para a frente vai ser eminentemente política nos vários sentidos. Nem que seja, isto tem que ver com a liberdade. É manifestamente político. Ignorar isto, das duas uma, ou está muito aliado ou está mesmo muito bem na vida. Vai ser fácil detectar isso. Alguém que olha de longe para estes problemas é porque está muito bem na vida. Ou piadas de corrupção. E aí, estavam rindo, quando viram, roubaram. A culpa não é deles, a culpa é do riso. Aliás, criticam também pessoas que riem de determinadas piadas. Como é que pode rir disso? Olha, diferentes pessoas têm diferentes sensos de humor. Mas não, como é que está rindo? Por que está rindo? Quando a gente ri, nós liberamos endorfina, dopamina. Estas perguntas, durante toda a tradição do pensamento, foram ridículas, à exceção de um grupo, que é a Igreja, que viu sempre no riso um problema. Atualmente eu acho que vai mudar agora que o Papa recente, o Papa Leão, vai comer-nos a todos. Comer-nos a todos, dentro das suas possibilidades, porque já não tem dentes. A Igreja sempre viu no riso esse princípio da imprevisibilidade. O riso está nos antípodas do dogma. Agora, passaram estes anos, nós já não temos qualquer relação com o cadáver de Deus. No entanto, o princípio é o mesmo. O riso tem esta possibilidade de... é uma espécie de rastilho para olharmos novamente para as coisas. E uma coisa que foi alvo de riso perde estatura, perde a pomposidade. Aquele bicho que estava rodeado de pirilampos e era maior, e era mais luminoso, e era mais bonito, ao levar com a piada no lombo, metaforicamente falando, porque a piada não sai da boca do humorista para bater, porque uma piada sobre uma faca não é uma faca. Não é uma faca. Na rua, se eu for vítima de violência, conto 3 one-liners e espanco aquela malta toda? E depois vou a tribunal? Então o que é que você fez com os seus agressores? Contei 3 one-liners de violência doméstica e ficaram todos roxos. Neurotransmissores que fazem você se sentir bem. Eu não vejo problema nisso. Eu acho mais problemático quando, ao ouvir uma piada, a pessoa, ao invés de rir, reage com ódio. Como fizeram na França, ao invadir o prédio dos cartunistas e metralharam todos. Como fizeram no Afeganistão, onde sequestraram e executaram um comediante por causa de piada. Este devia ser o princípio da discussão. Numa sociedade como a nossa, que diz o que diz dela própria. Nós nem sequer consentimos ao outro que diga coisas sobre nós. Andamos agarrados a um megafone, a propagar elogios sobre nós próprios. Somos uma espécie de falâncio da nossa própria reputação, do branding pessoal. Não conseguimos viver com a visão do outro e só na união de vários pontos de vista é que podemos chegar a algo aparentado à verdade. O ponto de vista único é um dogma. É outro problema. Se não conseguimos viver com o contraditório, então está tudo acabado. E a comédia
é uma espécie de contraditório, mas com fins práticos que muitas vezes é o até riso. em violências menores, como no caso do Will Smith, que deu um tapa na cara do comediante Chris Rock. Situação semelhante eu vivi aqui. Mais uma vez, se acreditarmos que a palavra soco é igual ao soco, eu posso esmurrar o Mike Tyson, aproximo dele com um caderno de 300 páginas, em que cada uma está soco, jab, gancho, escrevo a coreografia e começo a folhear aquilo muito rápido, dou-lhe KO. Em princípio não acontece, se bem que o Mike Tyson também já teve melhor. Em São Paulo, parado na rua, tomei um soco na cabeça pelas costas. Tem vários exemplos de agressão de pessoas que se irritam com a piada, mas não que riem. Devíamos tentar perceber a razão pela qual, numa sociedade em que há muita coisa errada, canalizamos a nossa cólera para o comediante. Porque o comediante tem esta coisa de desmontar, assim no estalar de dedos, esta convenção. E também devíamos ficar alerta de comediantes que estão muito importados a conservar as convenções. Mais uma vez o prestígio. Há o prestígio de ser iconoclasta, mas depois ninguém pega a marreta. Estes novos iconoclastas, o que é que eles fizeram para lucrar das duas formas? Lucram com o prestígio do iconoclasta, mas depois põem a marreta num pedestal e assim lucram com os turistas. Olhem para mim, eu já fui um iconoclasta, vês a marreta, mas o que é que tens detonado nos últimos tempos? Nada. Nada, porque a marreta está no museu. E ainda assim invertem essa lógica para fazer parecer que as pessoas que riem de determinadas piadas têm grande chance de cometer atos de ódio e de preconceito. Nesse aspecto estou limpo. Nos últimos tempos não tenho visto especiais de stand-up, logo, em princípio, estou mais calmo. Vamos lá? Eu não vou ser hipócrita. Você pode falar, pô, mas então você quer afirmar que jamais alguém pode ouvir uma piada e ter uma atitude de agressão física ou psicológica? Eu não tenho como afirmar, mas se a pessoa fizer isso... Esta é uma postura lúcida, filosófica, para baixar um pouco aquele momento do Dr. Strange que vê as possibilidades ou os vários universos paralelos. Há uma possibilidade ínfima de um gajo que está no limiar de fazer certa coisa, ouvir determinada coisa, porque nós somos influenciados por tudo. Mas é aquela gota que faz transbordar o copo. O comediante não controla o poder da gota. Da gota pode nascer um dragão, mas pode ser apenas uma gota. Porque se impedirmos todas as gotas, então impedimos a água e morremos todos à sede. Para prevenir a possibilidade daquela gota. Às tantas vemos naquele transbordar do copo um dilúvio. Até custa dizer esta palavra. A catastrofização é ver em algo mínimo algo muito grande. Mais uma vez um problema de visão. E como é que estas pessoas que têm esta cegueira ou esta miopia seletiva que não conseguem medir as coisas e daí que a comédia surta sempre um efeito de estranhamento. A pessoa que diante daquele transbordar do copo diz que é um dilúvio, o comediante diz, tem lá calma, senhor pré-diluviano, isto é apenas uma gota que transbordou do copo. A narrativa dele não tem grande peso. Ele já se estava a afirmar como um novo Noé e afinal é só um copo que transbordou um bocadinho. Há ali uma umidade extra copo. Mas com isso não consegue levantar o estandarte do dilúvio. É que o estandarte da umidade não é tão possante como o estandarte do dilúvio. E o comediante, pronto, fica de mãos atadas, mas eu só estou a fazer com que as coisas regressem para mais perto do real. Que ela responda pelo crime que ela cometeu. Eu não posso jogar Street Fighter, agredir alguém e colocar a culpa no japonês que fez o jogo. Mas podes pôr a culpa no facto de eu ser mais pequenino e escolher o Blanca, achar muito engraçado, estar a carregar à bruta para ele dar aqueles choques tipo Pikachu e perder, porque fiquei viciado naquele golpe. Perdi várias moedas à conta disso. Se eu tivesse escolhido outro personagem mais robusto, teria poupado dinheiro. E o facto de ter perdido dinheiro fez com que eu não investisse em cripto numa idade recuada. E hoje podia estar melhor na vida. Estou a dias de processar a Capcom. Se eu não tivesse escolhido o Blanca porque eu era puto e gostava de ver o Blanca a pescar, hoje seria uma pessoa rica. E hoje estou como estou, a comentar vídeos. Isso, e proibir o jogo, vai impedir milhões de pessoas de se divertirem por causa de um idiota. E é isso que nós estamos fazendo, nivelando a sociedade pelo
idiota. Concordar com sentenças como essa é assinar um atestado que nós somos adultos infantiloides, sem a menor capacidade de discernir o que é bom ou ruim para nós, e precisamos de um Estado falando do que você pode rir, o que você pode ouvir, o que você... Uma espécie de onde é que está o macho alfa do grupo, da tribo, deixa-me lá ver o que é que ele diz. Nós estamos assim, no silêncio, ninguém quer dar o primeiro passo. Fala-se muito de opinião, mas eu acho que nem estamos no campo da opinião. Nós não dissemos nada sobre nada. É um eco. Nós importamos ecos. Vagamente faz-me recordar aquela citação que eu ouvi da boca daquele que tem alegadamente prestígio. Eu gostava de me ver com as palavras daquele na boca, já que vou soltar, deixem-me ser marioneta destas palavras. Você vai poder comer, o que você pode falar e até um dia o que você pode pensar. Por isso, eu agradeço muito a todos vocês. Só aqui um à parte, um ano e meio, 2 anos, uma equipa de investigadores portugueses está a tentar criar uma espécie de capacete telepata em que consegue traduzir os pensamentos numa linguagem, ou seja, eles estavam muito contentes porque já estamos a imaginar as aplicações no mercado de trabalho. Meus palermas do caralho. Que estão me apoiando. Agradeço aos colegas, familiares, aos humoristas, juristas, jornalistas. Eu recebi milhares de mensagens. Confesso que foi acima da minha expectativa as pessoas que estão se posicionando a meu favor. E claro, a vocês, as milhões de pessoas que acompanham o meu trabalho. Eu sempre falo que vocês são muito importantes para mim e me dão força para continuar seguindo em frente. Muitas das vezes recebo mensagens que se tornam até mais pessoais, de pessoas falando que minhas piadas ajudaram a superar uma depressão, a perda de um ente querido, a superar uma enfermidade, como no caso de um rapaz que entrou em contato se voluntariando para depor a meu favor, porque ele disse que eu ajudei a salvar a vida dele e tatuou o símbolo do meu show em um corte que ele tem no pulso. Ainda bem que eu não estava preso, proibido de contar piadas nessa época. Eu agradeço muito. Mensagens como essa são muito gratificantes. Como eu sempre falo, a melhor piada do mundo sem alguém para rir não tem graça. A comédia é feita para o próximo. Por isso eu espero retribuir tudo isso em risadas. Eu tenho fé que no fim vai dar tudo certo, até porque se rir virou crime, o silêncio virou regra. Havemos de falar noutros assuntos. Estou a ler o livro A Infantilização da Mente Moderna e em vários aspectos cruza com isto. Já vai longo. Até ao próximo Action.